Olá, bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre polarização das orgonites. Esse termo, polarizar, polarização, não é assim muito comum, não é muito usual. Mas é um termo que se encaixa bem numa atividade que quem faz orgonite promove e quem usa as orgonites também promove. Sinônimo, na verdade. A polarização da orgonite nada mais é do que a definição da energia que sai da orgonite. À medida que o metal e a resina, acelerados pelo quartzo, vão transmutando, vão purificando a energia que está no ambiente, essa energia sai de alguma forma. Sai com algum gosto, sai com alguma orientação. Desde a mais simples, a mais básica, até algumas mais refinadas. Então, o que contribui para a polarização da orgonite? O que define a polarização? Ou seja, o que define como a energia que sai da orgonite vai ser utilizada e qual a finalidade dessa energia da orgonite? A mais importante de todas as polarizações, a mais importante de se ter assim um contato, da gente fazer e aproveitar, é a programação do quartzo, certo? A pessoa que usa a orgonite ou que tem orgonite, quanto mais ela programa, ou seja, quanto mais ela entra em contato com a orgonite e coloca uma programação dentro do quartzo, eu quero que a energia vá para a harmonia das pessoas da casa, eu quero que essa energia me ajude na minha profissão, eu quero que essa energia facilite a minha meditação, eu quero que a energia abra meus caminhos profissionais, emocionais, me ajude a despertar e assim por diante. Qualquer objetivo, desde o material até o espiritual, qualquer objetivo é válido. Então, essa programação que a pessoa faz na orgonite, que nada mais é do que segurar a orgonite na mão e colocar essa intenção dentro do quartzo. Essa é a principal polarização que nós temos na orgonite. Você define o que você quer com a energia que sai dela. Certo? Mas, como a programação é uma energia, a intenção é uma energia, ela bate no quartzo, fica armazenada ali, mas ela vai ser transmutada pela orgonite. Porque a função da orgonite é transmutar todo tipo de energia. Então, essa programação fica por uma semana, 2, dependendo da quantidade de energia, da quantidade de vontade que você colocou no ato da programação. Então, ela pode durar mais ou durar menos. Legal. Enquanto o quartzo está programado, a energia que sai da orgonite é polarizada com esse objetivo. É direcionada para esse objetivo. Ok. Quando você esquece de fazer isso, ou quando termina a sua programação, aquela energia se esvai, ou se você nunca programa também, aí entram em ação outros elementos que polarizam a energia de saída. O segundo elemento mais básico da polarização é o quartzo, certo? O quartzo, ele gera a eletricidade estática da orgonite e o quartzo polariza a energia que sai da orgonite. Vai polarizar com as características daquele quartzo. Nós temos um quartzo comum, nós temos o quartzo fumê, nós temos o quartzo lemuriano, temos vários, o quartzo rosa, o quartzo verde. Então temos vários quartzos que podem ser utilizados dentro da orgonite como cristal, como pedra básica. Então esse quartzo vai dar para a gente essa polaridade. Para onde que vai essa energia de saída, como é que ela vai ser direcionada. Certo? Então, é o segundo elemento que polariza a orgonite. Legal.
Só que aí, quando a orgonite não tem uma programação e ela fica, né, digamos assim, mais livre, o quartzo influencia e os componentes da orgonite também vão influenciar. Quais são esses componentes? Um deles, por exemplo, é a cor. A cor da peça tem uma influência sobre a energia que vai sair. Você pode seguir a cromoterapia e pegar lá uma boa fonte sobre a cromoterapia e você vai ver para que serve o azul da peça, para que serve o amarelo, do vermelho e assim por diante. Certo? Então, a coloração da peça também polariza a energia de saída. É mais um elemento nessa cadeia. Intenção, quartzo, cor. Só que depois do quartzo, praticamente todas elas se confundem um pouco, certo? Outros elementos que polarizam a energia de saída. O metal utilizado. O cobre tem uma vibração, o alumínio tem uma vibração, o ferro tem outra vibração, uma platina tem outra vibração, o bronze tem uma outra vibração. Cada um desses elementos acrescenta uma pequena vibração, uma pequena parcela de contribuição para o funcionamento da orgonite. Mais um elemento, pedras auxiliares, certo? Se você coloca uma turmalina, se você coloca um jaspe, se você coloca um diamante, se você coloca qualquer outra peça, qualquer outra pedra dentro da peça, também vai influenciar a energia de saída do orgonite. Mais alguns elementos, por exemplo, símbolos, imagens, também dão uma vibração de destino daquela energia, influenciam a saída, certo? Alguns componentes, por exemplo, o grafite, a calcita, que eu uso bastante, né, que são pedras também, mesmo estando em pó, são pedras. A gente cai um pouquinho naquela outra classificação, né? Cai naquela outra classificação. E mais algum elemento, por exemplo, uma espiral que tem ali dentro, é um símbolo. Também vai cair nisso aí, apesar de ter um comportamento diferente, né? A espiral é um símbolo para a gente, você pode ter o símbolo da espiral e você pode ter a espiral dentro, certo? Você pode ter também alguns elementos assim mais pessoais. Por exemplo, você pode botar o seu próprio cabelo, você pode botar pedaços de unha, sangue. Então são elementos que vão também polarizar a energia de saída, vão dar um destino, né? No caso desses elementos mais pessoais, a energia vai ser direcionada para a pessoa, vai ser focada na pessoa, certo? Vai ser bem pessoal, isso bem ligado. É algo para se ter bastante cuidado. O grande detalhe de todos esses elementos de polarização é que eles entram em funcionamento quando a orgonite não tem uma programação legal. Mas quem pede orgonite e quem faz a orgonite tem que tomar cuidado com um detalhe. Se você colocar muitos elementos na orgonite, a energia de saída vai ser polarizada de muitas formas. E a energia vai se dividir nessas muitas formas. E algumas vezes vai entrar inclusive em conflito. É claro, nós temos uma situação ideal e nós temos uma situação real. Mas aos poucos as pessoas começam a cuidar um pouco mais disso, né? Começam a dar mais atenção para isso. É natural, a gente vai refinando um pouquinho o conhecimento, vai refinando um pouquinho o uso, a aplicação disso tudo. Então, por exemplo, não adianta você usar numa orgonite uma pedra como a ametista, por exemplo, que trabalha o chakra coronário, que trabalha a questão de espiritualidade, meditação, despertar.
e você colocar, por exemplo, um jaspe vermelho, que trabalha lá o chakra básico, talvez até um pouco do umbilical. Porque a energia vai se dividir entre esses dois pontos muito distantes. Um ligado à Terra, outro ligado à espiritualidade. A colocação desses elementos que vão polarizar a energia da orgonite, então ela precisa ser feita com bastante cuidado, com bastante atenção, conforme o objetivo. Você colocar muitos elementos, você vai fragmentar toda a energia da orgonite. E a energia da orgonite não é algo assim quantificável fisicamente, não é algo também de grande volume, de grande monta, mesmo que esteja em uma área onde exista muita energia para ser transmutada. É uma energia sutil. E se a gente fragmentar ela em vários pedacinhos, muitas vezes vai demorar algum tempo para que você sinta resultado em alguma dessas áreas. Porque aí, digamos, nós temos a questão da quantidade e da massa. Você tem, digamos, 3 ametistas e um jaspe vermelho. Então digamos que vão 3 itens de energia para a ametista e um item para o jaspe. Legal. Mas as 3 ametistas somadas têm, digamos, 30 gramas, 10 gramas cada uma. E o jaspe tem meio quilo. Já vai alterar drasticamente a dinâmica da orgonite. A ametista praticamente não vai compor em nada a energia de saída, não vai polarizar quase nada. Porque o jaspe, pela quantidade de massa que ele tem, ele vai ser muito mais importante e vai ser muito mais influente do que a ametista. Então, à medida que a gente vai interagindo mais com essa questão das orgonites, vai observando mais essas questões, a gente vai programando melhor e vai refinando melhor o nosso trabalho. Vai produzindo uma peça mais focada, uma peça mais direcionada. Todas as opções são válidas, desde aquela orgonite que tem 10 pedras, e que a energia se divide nas 10 pedras, se divide mais com a influência do alumínio, com a influência da cor, com a influência do quartzo, até aquela orgonite que é bem focada, que só tem uma pedra, que tem uma cor específica em harmonia com aquela pedra, e que ela vai ser muito mais dirigida. Eu observo que algumas pessoas já estão fazendo esse tipo de trabalho, até um pouco intuitivo, e algumas pessoas já fazem um trabalho desses bem lúcido, bem organizado, bem estudado e preparado, de fazer uma peça onde a energia de saída seja polarizada adequadamente e não se divida tanto, não se pulverize em 10, 15 elementos que tem na orgonite. Então, isso é uma questão até de amadurecimento na fabricação e no uso das orgonites, certo? Porque no primeiro momento é novidade, é bonito, e a criatividade aflora, a gente faz experimentos, a gente melhora, a gente refina a técnica de fabricação. As pessoas querem, às vezes, uma orgonite para resolver tudo, né? Desde o material até o espiritual. Então, se encontra esse tipo de peça, com essas multipersonalidades, mesmo que seja um pouquinho de energia para cada uma delas. Naturalmente, a gente vai refinando isso. A gente instintivamente vai percebendo essas afinidades de pedras e de cores e de objetivos. As pessoas vão estudando também sobre isso. E as pessoas vão refinando as suas necessidades. Ou elas vão partir para a questão de uma programação, tá, que é o que melhor nós temos para aproveitar a orgonite, é a programação do quartzo, certo? Ou então as pessoas vão partir para
um direcionamento correto dessa energia de saída do orgonite através de uma adequação dos componentes, através de um estudo correto dos componentes para aquilo que a pessoa precisa, para aquilo que a pessoa vai utilizar, para facilitar, né, que essa energia seja realmente usada naquilo que se propõe. Tá? Não adianta, às vezes, querer, né, espiritualidade e a orgonite está polarizada para uma energia de terra, de mundo físico. Não vai se conseguir grande coisa. Vão ocorrer decepções, e estão ocorrendo decepções. Muitas pessoas se questionam: meu orgonite funciona, meu orgonite ajuda, tem utilidade, consigo aproveitar? E aos poucos esse questionamento vai chegar em quem faz, em quem está fabricando as orgonites, e as pessoas também vão se questionar: será que eu estou fazendo certo? Será que assim está legal? E vão estudar e vão procurar mais, e vai se criar um círculo, né, virtuoso, onde todos se beneficiam, onde todos ganham, onde todos vão despertando mais e aproveitando melhor essa ferramenta que é a orgonite. Certo? Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo sobre a polarização da orgonite, né? As formas que nós temos de direcionar a energia que sai da orgonite. Certo? Seja a principal delas a programação do quartzo, ou pelas secundárias, cor, elementos que vão constituir a orgonite, o equilíbrio desses elementos, a quantidade deles e o peso deles também, que é importante. Certo? Isso tudo sem perder um ponto que é básico: metal e resina em equilíbrio, e um quartzo para gerar o efeito peso elétrico para o orgonite. Certinho? Legal? Então, obrigado a todos. Até a próxima.